Chega mais perto, hoje eu quero conversar com uma parte sua que talvez esteja gritando em silêncio. Olá, eu sou Sandra Nascimento. Se você é novo por aqui, aqui é um canal para você cuidar de você, para você olhar para suas emoções, olhar para suas questões, para suas feridas emocionais e para você ter um tempinho para se cuidar. Então, chega mais perto que esse momento é só seu. Você cresceu, virou adulto, trabalha, né? Resolve aí seus problemas, cuida da sua vida, mas e se eu te dissesse que muitas vezes que muitas das suas dores de hoje não nasceram agora? Talvez exista dentro de você uma criança que ainda sente muito medo, muita rejeição, um abandono, se sente incapaz em alguns momentos. E enquanto essa criança ela não é acolhida, ela continua dirigindo as suas emoções sem perceber, continua com suas emoções aí como realmente fosse essa criança, como estivesse com essas faltas. Hoje eu vou te mostrar 7 sinais de que a sua criança interior está ferida e talvez você nem esteja aí percebendo. Quando a gente fala em criança ferida, tem muitas pessoas que não acreditam, né? Mas ouvir isso, né, muita coisa finalmente pode fazer sim sentido para você. Quando você entender aí as suas questões, quando você entender que muitos dos seus comportamentos você está tendo aí de uma maneira inconsciente, você não está percebendo esse comportamento. O conceito de criança interior, ela fala sobre a parte emocional que foi construída na sua infância. Então, tudo que você viveu quando você era criança, quando você era pequeno, né? Amor, críticas, abandono, comparação, humilhação, silêncio. Então, tudo isso, toda essa construção foi trazendo aí para você como adulto. E tudo aqui que eu te falei, né, são coisas marcantes para você, as pessoas diferentes. Então, vamos observar para você o que eu te dei algum exemplo, né? Mas nesse momento aí nesse momento de autoconhecimento, você começa a se perceber quais são as suas faltas, quais são as suas questões, porque nada disso some. Essas experiências, elas vão moldando as suas crenças profundas. Já falei várias vezes aqui no canal sobre crenças, então se você não viu um vídeo, já volta aí na playlist, já olha sobre crença, tá? Algumas crenças que eu vou te dar exemplo aqui. Eu não sou importante, preciso agradar para ser amado, vão me abandonar, não posso errar, preciso ser perfeito. E essas crenças, elas aparecem na sua vida adulta em forma de quê? De ansiedade, de insegurança, de relações aí difíceis e até mesmo de autossabotagem. Então agora vamos aos sinais, né? Eu falei aqui no início do vídeo que vou deixar aqui para você 7 sinais. Então, primeiro sinal, você sente rejeição com facilidade. Uma mensagem sem resposta, uma mudança de tom, uma crítica simples, tudo isso para você, né? Você sente como se tivesse sido descartado. Então, sabe aquela pessoa que não respondeu sua mensagem? Isso já te traz ali na sua memória essas experiências que você teve. Então, você sente que você não é importante. Isso geralmente não é sobre o agora, não é sobre essa mensagem que não foi respondida. É sobre essa ferida antiga que você teve de não ter sido vista, de não ter sido escolhido, de não ter sido validado emocionalmente. O seu cérebro adulto, ele interpreta pequenas situações como grandes ameaças emocionais.
O segundo sinal, você tenta agradar todo mundo. Você diz sim querendo dizer não. Você se preocupa demais com a opinião das outras pessoas. E aí o que acontece? Vem aquele medo de decepcionar, né? Isso pode nascer de infâncias onde o amor parecia condicionado ao seu comportamento. O que essa sua criança aprendeu? Se eu for boazinha, talvez me ame. Na vida adulta, isso vira o quê? Vira uma exaustão emocional. É isso que você vai buscar nas suas relações. Você vai sempre buscar esse amor e ser aí sempre e sempre agradar essa outra pessoa. Terceiro sinal, você se cobra o tempo inteiro. Nada nunca parece suficiente para você. Você conquista algo e logo sente que precisa fazer mais. Descansar traz o que para você? Culpa. Isso é comum em pessoas que cresceram ouvindo críticas, exigências ou até mesmo comparações. Então, essa criança, ela aprendeu que valor vem de desempenho. Então, quando você chegou na sua fase adulta, você vive tentando o quê? Merecer existir. O seu sinal número 4. Você sente medo intenso de abandono. Pois é, aqui no canal tem já alguns vídeos que eu falo sobre abandono, então volta lá para você ver, para você entender sobre essa emoção, tá? Sobre esse sentimento. Você se apega rápido, sofre de mais afastamentos, tolera o quê? Migalhas emocionais para não perder alguém. Quando faltou para você aí segurança afetiva na sua infância, essa criança, ela cresce buscando desesperadamente aquilo que não recebeu. E muitas vezes aceita o quê? Relações dolorosas, só para não reviver esse vazio antigo que está aí registrado nesse cérebro. O seu segundo sinal, você sabota coisas boas. Quando algo começa a dar certo, o que você faz? Você trava. Relacionamentos bons te assustam. Oportunidades te geram ansiedade. Felicidade parece estranho. Por quê? Porque o seu cérebro, ele prefere o conhecido do que o saudável, do que esse agradável. Se você viveu uma vida aí de muito caos, a paz para você pode ser muito perigosa. O sexto sinal, você tem dificuldade de sentir valor próprio. Você precisa de elogio para se sentir bem, mas quando recebe, nem acredita nesse elogio, né? Você se compara o tempo todo, se diminui, só que você não fala que você se diminui. Você acaba se diminuindo aí realmente em silêncio. Isso acontece quando essa criança cresceu sem espelhamento emocional saudável. Então, toda criança ela precisa sentir, eu sou importante só por existir. Quando isso falta, esse adulto, ele vive tentando preencher esse buraco fora. Sétimo e último sinal, você reage de forma desproporcional. Às vezes, uma situação pequena te desmonta. Você chora demais, você explode, você fecha ou entra em uma ansiedade intensa. Nem sempre é exagero, muitas vezes é uma dor antiga sendo ativada no presente. Esse adulto, ele tenta lidar, mas quem reagiu foi essa criança ferida. E agora eu quero te dizer algo muito importante. Ter feridas emocionais na infância não significa culpar um adulto, essa pessoa que cuidou de você. Muitos cuidadores também estavam feridos e deram o que eles conseguiram dar naquele momento. Mas quando a gente reconhece o impacto da sua história, é muito necessário, porque aquilo que você não olhava, aquilo que você achava ali que, não, isso me dói, mas eu vou seguir. Mas continua te incomodando aqui na sua vida adulta. Você continua tendo padrões, continua tendo comportamentos. Então, o que é a cura?
né? Eu não gosto muito de falar de cura, eu gosto de falar de ressignificar. Quando você para de se julgar e começa a se compreender, quando você percebe que alguns comportamentos não são defeitos, são adaptações emocionais, você não é carente demais, você talvez sentiu falta demais. Você não é difícil de amar, talvez só foi ferido muito cedo e no momento que realmente você precisava aí de amor. Você não é fraco, talvez você carregou peso demais. Então aqui, como eu sempre gosto de deixar aqui para vocês um exercício prático. Eu falei muito rápido desses sinais, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? E eu sei que aqui vocês não gostam de vídeo muito longo. Se alguém gostar de vídeo mais longo, coloca ali nos comentários também, que eu gosto, que eu prefiro de vídeo mais longos. Para eu também te conhecer um pouquinho e ver o que você gosta. Então, antes de dormir, pergunte aí, o que a minha versão, né, de criança precisava ouvir e nunca ouviu. Lembra que é importante você escrever para você conseguir colocar mesmo esse inconsciente aí. Então, depois que você entender o que você precisava ouvir, o que essa criança precisava ouvir, você vai escrever aí também, né? Você é importante. Eu fico com você. Você não precisa merecer amor. Não foi culpa sua. Agora eu cuido de você. Isso começa a reorganizar as suas emoções profundas. Vamos tentar entender aí quais desses sinais que te afetaram e que ainda te afeta. E o que você pode ir fazendo então para ir ressignificando tudo isso que aconteceu, né, lá atrás. Se você se identificou com esses sinais, talvez não seja drama, talvez seja uma história emocional não curada. E quando você acolhe essa criança interior, o seu adulto, ele finalmente respira, chega mais perto, porque daqui pra frente a gente ressignifica juntos. Estamos aqui juntos. Se esse vídeo falou com você, comenta, eu me reconheci. E compartilha com alguém que precisa entender a própria dor. Obrigada, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Isso me ajuda muito a continuar aqui seguindo com o vídeo aí para vocês se reconectar, se reconhecer, né? E trabalhar o seu autoconhecimento. Beijos e até o próximo vídeo.